Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora, Opinião 2.0, com análises, comentários do Roberto Mohamed, advogado. A gente vai começar falando, evidentemente, sobre o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Um Dia Internacional da Mulher meio diferente, talvez seja o mais triste das últimas décadas. Não só porque os índices de violência contra a mulher cresceram durante a pandemia, o agressor quase sempre está dentro de casa, mais tempo do agressor dentro de casa, mais violência. Como também pela guerra. As mulheres ucranianas, elas fogem não só dos bombardeios, mas também dos estupros dos soldados russos, Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. A gente está trazendo dois assuntos que são muito parecidos, que se entrelaçam, na verdade, nesse momento. Tem algumas coisas positivas, mas que também acabam provocando coisas que não deveriam. Mas para a gente focar na questão do Dia Internacional da Mulher, que eu acho que é uma coisa que não deveria existir, porque homem e mulher não deviam ter dia, não deviam ter nada específico, porque eles são iguais. Eu não consigo, eu acho que a gente só vai ter, e eu disse isso uma vez, num jantar de uma entidade que faz esse jantar todo ano, e eu fui mal interpretado quando eu disse, uma pessoa me entrevistou e eu falei assim, eu gostaria de viver num país em que entidades como essa não tivessem razão para existir. Pô, caiu o mundo que eu tinha. Eu não estava criticando a entidade. Eu estava dizendo que eu queria viver num país onde não houvesse necessidade de haver uma entidade para fazer aquilo que o Estado tem a obrigação de fazer, que é ajudar quem precisa. Mas a gente sempre esbarra na vaidade, né? Porque essas entidades também são evadas de vaidade. Eu acho legal, gente, que... Agora estavam questionando essa questão daquela mocinha, tal de Jade Picon no BBB, que falou que vai doar o prêmio se ganhar para 5 entidades. E é verdade, os caras estão caindo, matando. E aquela menina é o tipo exemplo de mulher que não merece respeito, nem admiração, né? É uma influencer de coisa nenhuma, porque ela pagou, é aquela filhinha de papai que pagou consultoria cara para virar influencer de absolutamente nada e que não sabe nem para quem. Ela fala que vai doar, mas não sabe nem para que serve isso. E, na verdade, ela podia estar doando há 10 anos, porque o pai joga dinheiro pela janela. Então, é uma coisa triste ver esse tipo de gente alçada ao papel de celebridade, né? Celebridade do quê? Influenciadora do quê? Só de gente débil mental. Mas tem muitas mulheres que merecem o nosso respeito. A gente acabou de passar por um processo eleitoral dentro da OAB que colocou a Patrícia Vanzolini na presidência da OAB, o que é uma vitória na maior sessão estadual da Ordem, com mais da metade dos advogados existentes no Brasil, pela primeira vez uma mulher na presidência. Mas aí comete aquele problema da distorção do que tem que fazer. Não conseguiu ainda organizar o funcionamento administrativo da Ordem porque está se prendendo numa paridade artificial entre homens e mulheres. Foi compromisso de campanha. Foi compromisso de campanha ridículo que não foi o responsável necessariamente pela vitória. Você tem comissões, por exemplo, que só tem mulher. Não, mas eles querem paridade em todas as comissões. Eu, inclusive, fiz uma pergunta que não foi respondida até agora. A paridade, ela vem, a igualdade de homens e mulheres vem da base. Qualquer coisa que você faça na cabeça é artificial. Eu dei um exemplo dentro da área jurídica. No Tribunal Regional Federal, quase metade dos desembargadores federais são mulheres. Por quê? Porque quase metade dos juízes federais de primeira instância em São Paulo, são mulheres. Ou seja, o topo reflete a base. É por causa disso. Quando você quer proporcionar à mulher igualdade de condições, não é com cota, não é com imposição, é dando chance na base
é justamente é aquilo que eu sempre falei que foi o grande erro do governo Lula. O FIES, o ProUni, eles só serviram para deixar dono de faculdade medíocre milionário. Só para isso. Paulo, foi a festa dos donos de faculdade. E aí você tinha gente fazendo curso superior sem saber escrever, que não sabia interpretar texto. O investimento tem que começar, e ele é a longo prazo, mas ele tem que começar no ensino fundamental, no ensino médio, para depois chegar na universidade. Eu não posso ficar investindo em aumentar o número de engenheiros e médicos se eu não investir no ensino fundamental e médio primeiro, porque eu vou ter médicos analfabetos e engenheiros analfabetos. Pode parecer um contrassenso, mas é o que a gente tem. A gente tem engenheiros que não conseguem fazer um relatório. A gente tem médicos que não conseguem fazer um laudo. Porque eles têm dificuldade de compreender texto. Enquanto a gente não enfiar na cabeça que revolução na educação se faz na base, e quando eu digo base, é desde o maternal. O Brasil não faz é por isso que a gente sente tanta falta das poucas pessoas que sabiam pensar o país. É uma das coisas, Paulo, que inclusive me leva, a gente fez talvez um dos melhores programas que a gente já fez, com o Ciro, na semana passada, porque eu sinto falta ainda, esses caras não foram substituídos. Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda. Pensar o Brasil como um todo. Não adianta falar de ensino fundamental se eu não fizer nas escolas, uma vez por ano, exame de vista, exame oftalmológico. Sabe por quê, gente? Tem aluno que leva a pecha de desatento porque ele, na verdade, não enxerga o que está no quadro. Porque ele precisa de um óculos. Paulo, tem criança que recebe esse mesmo tratamento como desatenta. Ela tem déficit de atenção, tem isso. Na verdade, ela precisa de um aparelho de surdez. Quando é que os governantes vão começar a se tocar que educação é um todo, é uma merenda balanceada, é a prática esportiva, é aula de realidade regional, é um médico oftalmologista, um clínico, um otorrino fazendo exame nessas crianças, suprindo a necessidade que elas têm. Precisa de óculos? A prefeitura dá, o Estado dá. Precisa de um aparelho de surdez? O Estado dá, a prefeitura dá. Por que isso não acontece? Por que a gente só vê escândalo? São Vicente fez uma licitação para alugar carro para a secretária de Educação, porque ela não é de São Vicente. E as escolas em São Vicente não puderam voltar para a aula porque não tinham reforma. Ô Caio, o que é mais importante? Paga um Uber para a tua secretária, Caio. Empresta teu carro para ela, vai tu de Uber que mora em São Paulo. Então escolhe alguém de São Vicente. Mas você gasta 300 mil alugando o carro para a madame? E tuas escolas não têm torneira funcionando, Caio? Que diabo de prefeito que vinha para inovar a política é você? Aí hoje eu garanto que você fez homenagens às secretárias do meu governo, às mulheres do meu governo. Você é demagogo, rapaz. Você não está nem aí. Porque é mais importante alugar o carro da secretária do que reformar uma escola. Realmente a gente tem muito pouco para comemorar. Só que eu não vou conseguir impor de cima para baixo, isso vai ser só mera propaganda, a igualdade entre homens e mulheres. Porque ela tem que ser natural. Um homem que não vê uma mulher como igual é um boçal. Sempre questionaram, eu sempre fui questionado, Paulo, como se fosse uma preferência de ter mulheres trabalhando no meu escritório como advogadas, mas eu sempre tive a certeza
de que haveria por parte delas muito mais sensibilidade e dedicação. Isso é verdade. Se a gente ainda não tem, mas já tem e vai ter mais ainda, se a gente ainda não tem grandes juristas, mulheres escrevendo livros de direito, em breve a gente vai ter. Para mim, a maior administrativista que esse país tem é a Lúcia Figueiredo, que foi desembargadora do TRF. Uma das melhores ministras do STJ, um dos melhores ministros do STJ, é a Nancy Andrighi. As mulheres dão show onde elas estão. A Justiça Federal é um exemplo disso, quase metade são mulheres. E eu acho que em alguns momentos até o número de juízas era maior que o de juízes. Eu já disse aqui várias vezes, não fosse uma juíza federal, o emissário até hoje ainda era casa de traficante. Que foi a doutora Alessandra Aranha, que é daqui, é muito difícil juízes federais que venham daqui. Mas ela que resolveu a questão toda, porque o Ministério Público Federal estava preocupado com os coliformes fecais que estavam em extinção. O exemplo de mulheres brilhantes na história desse país não dependeu de decreto, não dependeu de imposição, não dependeu de cota. Talvez as pessoas não tenham atenção, mas dos últimos 2 anos, a Fiocruz teve muito destaque na mídia. Você reparou, Paulo, que quase todo mundo que dava entrevista era mulher? A maioria das pesquisadoras da Fiocruz, de excepcional qualidade, nível internacional, são mulheres. Houve decreto? Houve cota na Fiocruz? Não. Não. Mas elas se dedicam. Hoje, o Brasil tem, na pesquisa, principalmente na área médica, um número de mulheres que deixa qualquer um assombrado, sem cota, sem obrigação, sem paridade artificial, porque elas vão ocupando seus espaços. Eu, por exemplo, nunca entendi essa questão, Paulo, de homem ganhar mais que mulher. Por quê? No serviço público isso não existe, porque a paridade é total e é pelo cargo. Por exemplo, no meu escritório, nunca houve isso. Não importa se é homem ou mulher, ganha a mesma coisa. Mas ainda há empresas que têm esse tipo de coisa, e eles fazem isso de uma maneira muito ardilosa. Cria-se níveis de diretoria, níveis de gerência e deixa a mulher sempre embaixo. E não naquele ponto que ganha mais, que é onde está sempre um homem. Pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a consultoria e dados fez um levantamento. A média salarial de mulheres no Brasil no último trimestre de 2021 é 20,5% menor que a de homens. E isso acontece muitas vezes na mesma função, com a mesma escolaridade. Mas tem um detalhe aí que essa pesquisa talvez não avance, mas houve uma outra há alguns anos atrás, se não me engano, feita pelo próprio IBGE, que é, para mim, um dos institutos de excelência do serviço público brasileiro, que ele mostrava que a grande distorção, Paulo, não ocorria na cabeça, no topo, ocorria na base. Onde estavam as maiores distorções? Quando você fala de massa salarial, você não está individualizando por empresa. Por exemplo, zelador do prédio, zeladora de prédio. O homem ganha mais. Faxineiro do prédio e a faxineira do prédio. Isso em prédios que tem 10, 12 funcionários, 20. Ela ganha menos. Na base, as distorções são muito maiores do que no topo. Mas executivos também fazem diferença. Só que o executivo, hoje, eu não preciso, é aquilo que eu falo de evolução natural. No capitalismo, o que importa é o lucro. Se eu tenho uma diretora de Itaú, cuja área oferece lucro ao banco, o banco não vai pagar menos para ela, vai pagar mais. Essa mulher pode chegar à presidência do banco. Existe um machismo, a gente não vê nenhum dos grandes bancos brasileiros com uma mulher na presidência. Mas já existem diretoras de banco, mas presidente de banco não.
E o governo podia dar o exemplo para o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal serem presididos por mulher. É lógico que com este governo que está aí, isso não vai acontecer. É só a gente ver o que o governo faz com toda a verba pública que ele destina para atividades voltadas para a mulher. A verba é cortada e normalmente não é sequer utilizada aquela que fica. E quando colocam uma pessoa como a Damares Silva no ministério que cuida da situação da mulher, Paulo, você não quer fazer algo efetivamente relevante. Você quer só ter uma mulher para colocar de escudeira lá, falar bobagem e atrair a atenção, que é o que ela faz o tempo todo. As mulheres no Brasil, existem, na minha opinião, 2 problemas sérios que a gente tem que enfrentar de frente. A demagogia, porque a luta em defesa da mulher, ela vem quando interessa para o político e acaba colocando até mulheres nessa briga. Porque mulher, quando é boa até para ser ruim. A gente viu o caso da Bia Kicis, da Zambelli, gente que dá até nojo. Porque tudo que o homem faz, a mulher querendo faz melhor ou pior. E então a gente tem que parar de tratar essa coisa com demagogia ou com aquela história do olha como eu estou fazendo as coisas por você. Se você faz alguma coisa por algo ou por alguém, você faz porque você quer, não porque você tem que receber algo em troca, não porque você quer fugir de um paredão. A gente tem que começar a encarar isso. E aí sim a gente vai ter um Dia da Mulher em que a gente vai poder decretar o fim do Dia da Mulher e transformá-lo no Dia do Ser Humano. Tanto faz se ele é homem ou se ele é mulher. Volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, hoje o comentarista é o Roberto Mohamed. As notícias estão sendo analisadas e uma dessas notícias é o 13º dia, uma notícia que absorve os meios de comunicação e a atenção de leitores, ouvintes, telespectadores, internautas no mundo todo. O 13º dia da guerra na Ucrânia. A Rússia determinou que a saída de ucranianos do país, civis que fogem dos bombardeios, das investidas, tenha uma direção determinada pela Rússia, não pelo cidadão que quer sair, ou Belarus ou a própria Rússia. É uma piada, né, que ele está fazendo. Mas, Paulo, vamos trazer essa situação um pouco para um olhar realista. Essa guerra é inconcebível e foi um grande erro do Putin. Não porque hoje, no mundo, não dá mais para fazer guerra como antigamente. E antigamente nós estamos falando de 15 anos atrás. Por causa da cobertura da mídia, e que não é só a mídia oficial. Qualquer um com um celular virou mídia. E aí as pessoas conseguem trazer cenas que chocam todo mundo. Então tudo aquilo que aconteceu, como aquela famosa foto daquela menina nua correndo depois das bombas incendiárias, as bombas de napalm na guerra do Vietnã, provocou na opinião pública americana, isso hoje acontece todo dia, a cada segundo. E o Putin subestimou a forma como o mundo veria a guerra. Mas a gente não pode esquecer certas coisas. Na primeira guerra do Iraque, a coalizão Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, atacou Bagdá, quando o Iraque invadiu o Kuwait, com uma ferocidade total, matando muitos civis. Até porque não tinha alvo militar para atingir. Foi ali que se falava muito dos mísseis Tomahawk, lançados por fragatas americanas e por destroyers. Eles não escolhiam alvo.
Não eram mísseis inteligentes. Quem é que esqueceu aquela cena de Bagdá à noite com os mísseis caindo? Quantos civis e inocentes foram mortos? Na Segunda Guerra do Golfo, os Estados Unidos invadiram o Iraque baseados numa mentira de que o Iraque tinha armas químicas que jamais foram encontradas. E a CIA sabia que era mentira. O Bush sabia que era mentira. O cinema americano, que existem diretores americanos que não têm medo de falar isso, cansou de expor isso claramente. Só que ninguém falou que o Bush já era genocida. Ninguém chamou o Bush de genocida. Ninguém chamou o Tony Blair de genocida. Eles foram. Não tem outra palavra para usar. Eles foram. Todo mundo criticou, eu vi a televisão falando, os russos que iam ser condenados na Corte de Haia, mas não ia ter efeito prático porque os russos não são signatários do acordo da Corte Internacional de Justiça. Os Estados Unidos também não. Israel também não. Os russos estão usando bombas de fragmentação, que é proibida pelas convenções internacionais, que ela não assinou. Os Estados Unidos também não assinaram. O Brasil também não assinou. O Brasil é um dos maiores fabricantes de bombas de fragmentação. Por que a política internacional é tão hipócrita? Porque só os vencedores vão escrever a história. Se as pessoas lembrarem, o Paulo, há um mês atrás, mais ou menos, a gente estava falando sobre aquela questão do Monark, lembra? Com o Kim Kataguiri. Num programa de rádio, de podcast, com a Tabata Amaral, e que falaram do nazismo. Eu disse, eu acho um absurdo que se proíba um partido desse, porque um partido desse não vai ter seguidor. Eu falei a mesma história daquele imbecil do Rio de Janeiro que o Alexandre de Moraes mandou prender. Se o Alexandre de Moraes não manda prender o cara, ninguém sabia que ele existia. Não confundam com a proibição de menção do nazismo na Alemanha, porque a Alemanha foi o país que sofreu com o nazismo. A Alemanha foi o país que foi reduzido a escombros por causa da loucura do nazismo. Eles têm a maior justificativa para não querer esse pesadelo de volta. Quando a Alemanha proíbe a existência do partido nazista e atos baseados na ideologia nazista, ela não está renegando a história. Ela está impedindo que aconteça de novo. Ela quer transformar aquela fase negra da história dela em algo que pode construir um futuro. E hoje a Alemanha é o maior país do continente europeu. Um exemplo de povo que reconstruiu o seu país e que não pode deixar um pesadelo desse voltar. Porque eles sentiram na pele deles. Alemães eram perseguidos dentro da Alemanha. Mas em outros países do mundo... Mas na Alemanha tem um partido nazista, né? Não, mas ele tem um outro nome. Partido de direita. A menção, não pode haver menção à suástica e ao nazismo na Alemanha. O Bolsonaro até recebeu, né, a liderança. Mas é justificado, Paulo. Foi o país que sofreu com isso. O nazismo destruiu a Alemanha. Quem fala, o nazismo recuperou a Alemanha. Não, o povo alemão se recuperou entre a primeira e a segunda. O nazismo foi um instrumento que, usando maldade e preconceito e uma manipulação de informação, levou a Alemanha à loucura em que o mundo não precisava ter passado. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando alguém critica, fala do que a Rússia está fazendo com os civis na Ucrânia, injustificável, sem fundamento, essa guerra não tem sentido. Mas havia alguma razão para os Estados Unidos jogarem 2 bombas no Japão, 2 bombas nucleares no Japão? Com o Japão já praticamente entregue? Bastava uma semana de combate a mais. Não, eles estavam testando a bomba. Testando uma arma
em civis. Alguém chamou o Truman de genocida? Não. Ninguém chamou o governo americano de quadrilha de genocidas, de bando de genocidas. Ah, foi um ato final de guerra. Não, foi um teste. Só isso. À custa de vidas humanas. A tortura é proibida no mundo. Paulo lembrava antes de que a gente começar o programa, a gente estava falando. E o que os Estados Unidos fazem em Guantánamo, que é a base militar que eles têm encravada em Cuba, fora do território americano, em que eles praticam tortura desde o 11 de setembro, desrespeitando todas as leis internacionais. E é por isso que os Estados Unidos não assinam o acordo de Haia. Aí pode. Porque, afinal de contas, eu escrevo a história. Eu posso tudo. Só o Putin que é louco. Infelizmente, a gente tem muito louco no mundo ainda. E alguns travestidos de líderes de democracias. Enquanto isso continuar acontecendo, a gente vai ter esse tipo de cena se repetindo. E o mundo, eu aí concordo com alguns especialistas, Paulo, a gente está caminhando para um momento muito perigoso. Extremamente perigoso. E não é possível que a humanidade não vá acordar. Vindo para uma pauta mais doméstica, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ontem liberou a população do uso obrigatório de máscaras. A diretora da Fiocruz já falou que é uma loucura o que ele está fazendo. O Rio de Janeiro parece que não tem jeito, né? Ele é o tipo do estado que você olha e fala, meu Deus. O estado todo e a cidade do Rio de Janeiro é justamente o ápice disso. Como é que o Eduardo Paes, que tem um sistema de saúde completamente falido na mão, fala que pode tudo agora? Na verdade, eu só acho que ele está reconhecendo, Paulo, que ele não tem como fiscalizar. Então ele quer transformar o que já acontece na realidade, porque no Rio ninguém está usando máscara. Ele quer transformar isso em norma dizendo, olha, fui eu que liberei. Porque na verdade ele não consegue fiscalizar, não consegue fazer carioca usar máscara. E é curioso, né? No Japão, o uso da máscara não foi um problema para ninguém, porque o japonês usa máscara toda vez que fica gripado, em respeito à pessoa que está com ele num ônibus, num trem ou qualquer coisa do gênero. Porque uma das finalidades da máscara, principal inclusive, é proteger o outro. Quem lógico. usa máscara protege o outro. O oriental já vem acostumado com o uso de máscara, inclusive para se proteger de poluição, né? Mas eu acho que é muito mais cultural, é de preocupação com o outro. Cidadania. Cidadania, coisa que a gente não tem. Eles deram um show aqui na Copa do Mundo, quando eles levavam saco de lixo e recolhiam o próprio lixo nos estádios. Pra gente é inconcebível, o brasileiro dá risada. Outro dia eu abri o cesto, o brasileiro acha que é piada separar lixo reciclável de lixo orgânico, ele mistura tudo, ele não tá nem aí. As pessoas não têm a menor noção do que é vida comunitária. Nosso país é uma vergonha, e não somos só nós. Quando você anda na rua e vê sujeira pelo chão, você fala, pô, não é possível, a pessoa não consegue segurar um papel até a lixeira mais próxima, falta lixeira, mas ele quer uma a cada 5 metros. Não tem lógica, é só segurar na mão, não precisa jogar no chão. Então, eu não consigo aceitar isso. Aí o prefeito do Rio libera as máscaras, não porque o Rio já tenha chegado num ponto de controle da pandemia, mas ele libera a máscara, Paulo, porque ele reconhece a incapacidade total dele de obrigar as pessoas a usarem. Olha o absurdo, é uma inversão de valores, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E é justamente um estado que, quando a corda aperta, tem que se socorrer dos outros, porque não tem rede de hospitais suficiente para dar conta do problema. É curioso isso. Há 2 semanas atrás,
na esquina da Barão de Paranapiacaba com a Comendador Martins, em Santos. Eu estava atravessando a rua, passou um veículo virando na Comendador Martins e de dentro do veículo jogou uma lata, bateu no meu pé a lata. As pessoas não têm noção de cidadania no Brasil, mas querem falar disso o tempo todo. Agora, é interessante, Mohamed, é um fenômeno difícil de entender. O metrô de São Paulo não tem lixo. Aqui em Praia Grande recolheram 700 toneladas de lixo nos dias de carnaval. No metrô de São Paulo você não vê um papel de bala, uma bituca de cigarro no chão. Você nota que às vezes as pessoas ficam intimidadas de jogar as coisas, porque dá como um não surto tem de cidadania quando entra ali? Não, é porque aí ele tem vergonha. Ninguém joga, não tem nenhum, todo mundo vai identificar quem jogou. O ser humano tem isso. Quando ele nota que todo mundo começou a jogar, ele vai e faz igual, mesmo sendo contra. O problema na praia é que é tanto lixo e tanta falta de cidadania que as pessoas acham que só mais um, isso não vai fazer diferença. No metrô, tá tudo limpo. Se você jogar um papel de bala no chão, todo mundo vai ver que você jogou. Aí não é questão nem de repressão, é a vergonha que faz você se comportar. Mas quando ela é geral, fala, tô com a galera. É bonito. Todo mundo faz. Que diferença vai fazer ou não fazer? Faz muita diferença. Mas é onde você diferencia as pessoas dos animais. Infelizmente, a gente tem muito animal sendo chamado de ser humano. A Praia do Tombo, em Guarujá, que tem o selo azul, significa o cuidado, é uma certificação internacional rigorosa, que significa o cuidado com a praia, não tem lixo também, né? Mas a Praia do Tombo tem uma turma que toma conta dela. Que são os surfistas que vivem ali. Aquele cara, ele é bem antigo já, ele tem acho que um quiosque ali. A Praia do Tombo não é porque ela é uma praia diferenciada, porque os frequentadores, que são os donos da praia, digamos assim, tomam zelam conta por e ela. zelam por ela. Senão ela não estava assim. É só ir no Guaiúba ou em Pitangueiras, as duas que fazem a divisa, e você vai ver que não é a mesma coisa. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco e o Roberto Mohamed comenta as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma notícia que tomou conta dos meios de comunicação e da opinião pública, do telespectador, do ouvinte, do internauta, do leitor, nos últimos dias, é a que se refere à ida do deputado Arthur Duval, mamãe falei, do Podemos, por sinal, pode ser expulso do Podemos, até a Ucrânia, e aquela frase asquerosa que ele falou em relação às ucranianas que estavam na fila de refugiados, né? Que elas eram muito bonitas, mais bonitas que qualquer fila de balada aqui no Brasil, e que eram fáceis porque eram pobres, né? A revolta por essa frase, houve muitas manifestações de revolta no Brasil, a repercussão foi internacional em outros países também, porque no momento, isso já seria asqueroso numa situação normal. Agora, no momento em que as mulheres ucranianas estão fragilizadas, vulneráveis, sujeitas a bombardeios, sujeitas a estupros, né, pelos soldados russos, o Arthur Duval acha que está sendo injustiçado com o pedido de cassação que foi feito em relação a ele. Mas eu achei mais interessante a justificativa dele. Eu sou jovem. Todo jovem é imbecil? Não. Ou é justificativa para falar uma imbecilidade? Não. E eu não vou dar uma de moralista aqui. O problema é a falta de visão dele e a falta de consciência do que ele é. Ele é um deputado estadual, fabricado, criado pelas redes sociais, que agora se voltam contra ele. E não adianta agora falar de injustiça. Vamos analisar as coisas só. Paulo, ele tem uma cultura de seriado de televisão. Isso já ficou claro. Culto ele não é. Ele
se baseou no fato, não da viagem dele à Ucrânia, que não deu tempo dele conhecer nada do país. As mulheres ucranianas e russas e bielorrussas são realmente muito bonitas. É uma característica do povo russo. O russo é um povo bonito. Não é a gente falar isso, lógico, existem pessoas feias, mas até quando você olha as características do idoso russo, a forma como eles se vestem, é um povo orgulhoso de si mesmo. E isso lógico vem das suas origens. Não são só eles, as mulheres polonesas são muito bonitas. Toda aquela parte da Europa Oriental, homens e mulheres são bonitos. Quando você chega numa cidade como Nova York, por exemplo, quase todas as boates e clubes de prostituição têm muitas russas, muitas ucranianas, muitas polonesas e muitas bielorrussas. Porque elas são pobres e elas vão para os Estados Unidos porque elas preferem trabalhar como prostitutas lá? Não. A máfia russa, hoje nos Estados Unidos, é muito mais cruel, perigosa e numerosa do que foi a máfia italiana nos áureos tempos, Paulo. E ela vive basicamente de prostituição e tráfico de pessoas. Lógico, se você pensa bem, que eles têm acesso a mulheres bonitas, em cidades pequenas, sem perspectivas econômicas. A gente tem que lembrar que a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo, mas não está nem entre as 10 maiores economias do mundo. É um contrassenso. Essas mulheres são arregimentadas não para trabalhar como prostitutas. São arregimentadas com a promessa de que elas vão ter um trabalho nos Estados Unidos e que vão depois poder levar a família. Porque elas não têm comunicação com quem está lá. Esse canal da máfia russa que começa na Rússia, na Ucrânia e na Bielorrússia e manda essas mulheres para os Estados Unidos com visto de turista ou com visto de trabalho por empresas que a própria máfia russa controla e que faz o chamado, a carta de chamada, e isso o brasileiro sabe muito bem o que é. E elas vão para os Estados Unidos achando que vão trabalhar. E a primeira coisa que fazem quando elas chegam lá é tomar o passaporte. Que não é diferente do que acontece com as brasileiras que vão para a Itália ou que vão para a Espanha com a promessa de trabalho. E a primeira coisa que acontece quando chegam lá é tomarem o seu passaporte. E não é porque as brasileiras são fáceis, ou as russas, as ucranianas são fáceis. É porque essa máfia não é uma novidade formada por homens, por criminosos, por canalhas, que muitas vezes têm ramificações no Estado, acabam tendo facilidade para fazer. Tomando o passaporte, eu impeço a volta. Eu tomo todos os documentos. E o mais grave, a outra ponta dessa máfia, que fica lá na Rússia regimentando, sabe onde está filho, pai e mãe dessas mulheres. E a ameaça constante de que algo possa acontecer a eles no país de origem é que faz com que essas mulheres trabalhem na prostituição, que é uma das maiores fontes de renda e de poder da máfia russa. Porque vejam bem, são mulheres lindas e o sexo e o poder sempre estiveram interligados. Quando você tem um clube de striptease ou uma casa de prostituição frequentada por deputado, por juiz, por promotor, você tem poder. Por isso está muito difícil acabar com eles lá, pela ramificação do poder. Mas os Estados Unidos ainda têm uma legislação e uma atuação de repressão do Estado que faz com que não haja impunidade quando consegue pegar. O que no Brasil é impossível. A gente viu, todo mundo na Lava Jato foi solto. Sérgio Cabral em casa, com tornozeleira que às vezes funciona, às vezes não funciona. No Brasil é diferente. E não pensem que aqui não tem, ou que eles já não estão aqui. Mas o Arthur Duval foi tão imbecil
que num grupo de WhatsApp, onde tem um monte de gente que não gosta dele, mas ele acha que são amiguinhos dele ou ele quis ser engraçado, ele fala uma coisa que não corresponde à realidade. Não é questão de que ele está pagando, ele poderia considerar isso uma injustiça se ele estivesse falando algo que a gente constata como verdade. Mas o que ele está falando não é verdade. Essas mulheres que vão para os Estados Unidos ou que vão para os outros países da Europa, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, elas não vão porque elas querem trabalhar como prostitutas ou porque elas são fáceis. Elas vão diante de promessas de emprego e, ao contrário do que todo mundo pensa, e é só constatar o que acontece, muitas vão para os Estados Unidos para ser modelo, para ser tenista, para ser atleta, para ser dançarina. Não é só para trabalhar em clube de striptease. Então, quando você tem um cara que é deputado, que nasceu das redes sociais, criticando e colocando as pessoas em saias justas, que é o que ele fazia, ele faz a mesma coisa. Ele se coloca numa armadilha e acha que foi injustiça. Ele foi vítima do que ele sempre fez com os outros, Paulo. Você lembra como eram as chamadas dele? Ele criava situações, olha, estão me batendo, olha, não me deixam trabalhar, de fazer perguntas capciosas. Ele foi vítima da mesma coisa. Alguém num grupo de WhatsApp na qual ele falou essa bobagem, o entregou, vazou o áudio, e ele hoje não é injustiça, ele está pagando, antes de tudo, não por ser machista, por ser misógino, ele está pagando por ser burro. Essa é que é a grande realidade. Então não é injustiça. Ele acha que é injustiça o pedido de cassação do mandato dele, mas as punições, as retaliações que está sofrendo vêm de todos os lados. O mamãe falei, o deputado Arthur Duval, que até agora é do Podemos, não se sabe bem até quando. O Mohamed, em São Vicente, um crime de uma crueldade assim, fazia tempo que eu não via como notícia. Um vendedor foi confundido com um bombeiro, que o crime organizado queria se vingar do bombeiro. Ele foi sequestrado, ele já tinha mudado da Vila Jockey por medo disso daí, mas ele foi visitar 2 tios na rua Helvécia, foi sequestrado, torturado, assassinado, esquartejado, e 10 motoqueiros levaram os pedaços do corpo dele e espalharam pela Vila Jockey, para que a população visse o castigo a que ele foi submetido. É um traficante o responsável por esse justiçamento, entre aspas. Paulo, a gente chega num lugar, num ponto da realidade brasileira hoje. Muita gente fala que a vida na periferia, nas comunidades, está sendo glorificada, e eu acho que realmente está havendo uma glamorização disso, que é um absurdo, porque ninguém que está lá quer continuar. Essa hipocrisia de falarem das comunidades como se fosse algo que tem que ser... na verdade, as comunidades não deveriam mais existir. As pessoas tinham que ter moradia decente, tinham que ter trabalho, tinham que ter transporte, e não valorizar a prova da incompetência estatal e da decadência da sociedade. Mas o que eu não me conformo, não consigo aceitar, e aí vem mais uma coisa, quem é contra esse tipo de coisa que eu vou falar agora é a imprensa, é promotor de justiça, é babaca de defesa de direitos humanos, porque o povo não é não. Vamos lembrar que em nenhuma pesquisa, a população condenou a ação do Carandiru. O povo. Porque ele está cansado de sofrer. As pessoas honestas, são a imensa maioria das pessoas que moram nessas comunidades, são reféns de quadrilhas de criminosos que mandam lá. E quando o prefeito precisa fazer uma obra lá, ele tem que pedir autorização para o traficante. Isso é um absurdo.
É um absurdo que você tenha que pedir autorização para o crime para fazer uma obra. Enquanto você não tiver alguém no comando da máquina pública que diga, vamos botar o pé na porta, vamos entrar rasgando. E quando a gente fala entrar rasgando, é entrar rasgando, para não sobrar nada. Isso não vai continuar acontecendo. E o que é pior, está cada vez pior. Eles estão elegendo vereador, eles estão elegendo deputado estadual, estão elegendo deputado federal, até o dia que a gente estiver na mão deles. Aí esse país acabou de vez. Paga um curso para advogados, né? A gente está chegando num ponto que não está dando mais. Ou as pessoas de bem reagem, e o problema é que na política tem poucas pessoas de bem. A gente recebeu aqui a Adriana Ventura do Novo, e aí a matéria da Veja foi muito engraçada, porque eu perguntei isso para ela no programa, por que o Amoedo não era o candidato a presidente? E a desculpa dela foi, a gente viu claramente que ela não tinha a resposta, e a Veja publicou nessa semana o porquê do Amoedo não ter sido candidato. Porque o Novo já virou Partido Velho. Ele tem que mudar de nome, não é mais Partido Novo, é Partido Velho. Os deputados do partido, que são pouquíssimos, estão preocupados em se reeleger. Eles querem que a carta de princípios do Novo vá para o espaço. Tudo bem, eu concordo que é meio ridícula, né? Concurso para ser candidato, exame de seleção. Agora, colocaram um cara que ninguém conhece para ser candidato a presidente, quando o Amoedo teve 4% naquela eleição. Ou seja, a repetição do nome do Amoedo era o óbvio. Você tem que construir uma liderança. Só que ele mesmo disse, ele não aceita negociar os princípios iniciais do partido. E os deputados dele que querem a reeleição, eles querem mais usar a verba do fundo eleitoral. Eles querem poder chegar lá igual aos outros, porque é a renovação do mandato deles. Eles gostaram da brincadeira. E o Estatuto do Novo é uma trava. Ele é uma trava, Paulo, para a reeleição. Ele é uma trava para a política tradicional. Eu já falei, eu acho o Novo exagerado. Aqui não é partido político. Política não se faz assim. Mas seja coerente, pelo menos. Agora, você foi eleito dentro dessa proposta, aí depois, para você reeleito, você fala, não, vamos mudar isso aqui, porque senão eu não consigo me reeleger. E aí a gente conseguiu, ficou exposta claramente a verdade que a Adriana não contou aqui, que o Amoedo caiu fora porque ele era contra, ele foi derrubado pelos pelos deputados do partido, porque ele era contra o que estava acontecendo. E por ele não aceitar a bolsonarização de metade da bancada do Novo. Entenderam agora? O Novo é velho. Pô, é como o Bolsonaro, que ficou se apresentando como novidade, depois de 20 anos no Congresso, no baixo clero, roubando dinheiro de gasolina. Eu falo há 2 anos isso aqui, ele apresentava nota fiscal de gasolina falsa. Agora eu pergunto, por que ninguém se importa com a nota falsa de gasolina, com a rachadinha do funcionário do gabinete? Ah, isso não é corrupção. A corrupção é do Lula na Petrobras. Tudo é corrupção. Não existe grande corrupção e pequena corrupção. Corrupção é corrupção. E a gente está diante de um pesadelo, de ter esses 2 corruptos como candidatos e única opção no segundo turno. É triste o nosso futuro. Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta terça-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, agradecendo a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, 00:30 na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.